Fala aí, pessoal, tudo bem? Nesta videoaula, o professor vai resolver juntamente com vocês a ficha de estudo 3, falando do movimento circular uniforme. Bom, na questão 1 diz o seguinte: com relação a um relógio analógico, determine o período dos ponteiros dos segundos, dos minutos e das horas. Vamos só recapitular. O relógio analógico é aquele que tem os ponteiros, não o digital. Então, o período dos segundos seria 60 segundos o período. Bom, período dos minutos. Bom, ele leva 60 minutos para completar uma volta, ou seja, uma hora. Então, seria 60 minutos vezes cada minuto tem 60 segundos. Então, multiplicaria 60 vezes 60, que vai dar 3.600 segundos. Então, lembra que eu estou transformando tudo em segundos por causa do meu SI. E no SI, o período deve ser dado em segundos obrigatoriamente. Bom, período das horas. Bom, uma hora tem 3.600 segundos. Só que o que acontece? Ele leva 12 horas para completar uma volta, certo? O ponteiro das horas. Então, eu vou ter 12 horas vezes o equivalente de uma hora. Em segundo, 3.600 segundos. Então, eu vou ter como resposta o período do ponteiro das horas, 43.200 segundos, certo? Bom, vamos para a próxima. Número 2. Um corpo em movimento circular uniforme completa 20 voltas em 10 segundos. Determine a frequência e o período. Bom, o que a frequência me diz? Frequência é o número de voltas pelo período, pelo tempo, né? Então, quantas voltas que ele efetua? 20 voltas a cada 10 segundos. Então, vou ter 2 Hz. A frequência é sempre dada em Hz. Bom, e o período? O período é o inverso da frequência. Ou seja, ele dá uma volta, né? A cada segundo, ele vai dar o equivalente a 2 voltas. Então, vou ter o período como 0,5 segundos, certo? Esse 0,5 segundos seria o equivalente a uma volta dele, certo? Bom, então eu tenho a frequência em Hz e o período em segundos. 3. Determinada furadeira pode atingir a rotação máxima de 300 RPM. O que é RPM? Rotações por minuto. Então, calcule a frequência e o período do movimento no SI. Lembrando, né, que a frequência no SI deve ser dada em Hz e o período em segundos. Então, vamos lá. Frequência 3.000 dividido por 60, que vai dar 50 Hz. Essa seria a frequência. E o período seria o inverso da frequência, 1 dividido por 50. Podemos deixar a fração ou dividir, que seria 0,02 segundos, certo? Então, nós temos 1/50 ou 0,02 segundos. Bom, questão 4. Calcule em radianos por hora. Então, tudo que tiver radianos por alguma coisa, estou me relacionando à velocidade angular. A velocidade angular da Terra em seu movimento de rotação. Então, a gente sabe que o período de rotação angular da Terra é 24 horas. Então, nós temos o seguinte: W igual 2π sobre T. O professor está usando essa fórmula, por que eu não estou usando 2π vezes F? Porque eu não tenho a frequência, eu tenho o período. Então, vou deixar o π, 2 vezes π, sobre o T, que neste caso o meu T é 24. Como não está fornecendo o valor do π, vamos deixar o π fechado. Dá para simplificar o 2 pelo 24, que dá para dividir tudo por 2. Vai ficar π em cima e vai ficar 12 embaixo. Radianos por hora.
Professor, por que tu não colocou o π como 3? Porque não fala no exercício. Então, a gente deixa π sobre 12 radianos por hora, certo? Por isso que diz o seguinte, deixa a resposta em fração. 5. O ponteiro dos segundos de um relógio instalado na fachada principal de uma fábrica tem 1,2 metros de comprimento. O que seria esse 1,2? O meu raio. Calcule em metros por segundo a velocidade da extremidade desse ponteiro. Então, está pedindo a velocidade escalar deste ponteiro, tá? Em metros por segundo. Agora sim, eu estou fornecendo o valor do π para vocês. Então, a gente vai abrir o π. Onde tiver π, nós vamos colocar o valor de 3. Bom, então vamos lá. Como que eu descubro a velocidade angular? Eu tenho aqui V igual 2π vezes o raio, vezes a frequência ou sobre o período. Eu vou colocar sobre o período, porque neste caso eu tenho o período aqui. Fala do ponteiro dos segundos. E nós acabamos de resolver que o período relacionado ao ponteiro dos segundos é 60. Então, vou substituir o t pelo 60. O π por 3 e o raio por 1,2. Certo? Então, isso daqui vai dar 6. 6 vezes 1,2, 7,2, dividido por 60. Como nós temos um decimal e um número inteiro, nós dividimos. Dá 0,12 metros por segundo. Essa é a resposta da velocidade escalar do ponteiro dos segundos deste relógio. Bom, questão número 6. Um menino passeia em um carrossel. Sua mãe, do lado de fora, observa o garoto passar por ela a cada 30 segundos. Calcule a frequência em Hertz e RPM. Bom, então ele dá uma volta a cada 30 segundos. Então eu tenho o período neste caso, 30 segundos. Para descobrir a frequência, basta fazer o inverso do período, 1 sobre t. Então seria 1/30 de Hertz. Ô professor, mas dá para dividir 1 por 30? Dá, mas vai dar um número muito quebrado. Então a gente deixa 1/30 Hertz. Bom, e para como que eu transformo para RPM? Multiplicando por 60, né? Hertz para RPM eu multiplico por 60. Então vamos lá. 1/30 vezes 60. Então, 60 vezes 1, 60. Dividido por 30, 2 RPM. Então, esta seria a frequência em rotações por minuto. Bom, questão número 7, o famoso pêndulo. Lembra que eu comentei na videoaula anterior que o pêndulo ele vai e vem. Então, o período eu vou ter que contar o tempo de ida e o tempo de volta para formar uma volta completa, certo? Então, observa que ele leva 3 segundos para ir do A até o B. Então, neste caso, o meu período seria 3 para ir mais 3 para voltar. 6 segundos. Bom, temos o período. Agora é fácil descobrir a frequência. A frequência é o inverso do período. 1/6 de Hertz. Só isso. Para transformar em RPM, multiplicamos por 60. Então, 60 vezes 1, 60, dividido por 6, 10 RPM. Ou seja, 10 rotações por minuto. Questão número 8. A frequência e o período dos minutos de um relógio são respectivamente. Bom, nós já vimos, né, que o período dos minutos é 3.600 segundos. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui que o período seria 1 sobre 3.600, né? Desculpa, o período não, a frequência, tá? Porque a frequência é o inverso do período. Se o período é 3.600 segundos, a frequência é o inverso. Daí depois pede o período. O período é o próprio 3.600 segundos, tá? Então nunca esqueçam dessa relação, ó. F é 1 sobre T ou período 1 sobre F, tá? Relação muito importante. Questão número 9, é uma questão teórica.
Quem está na Terra vê sempre a mesma face da Lua. Observaram isso? Por que que isso acontece? Porque, na verdade, a Terra e a Lua, elas estão no mesmo eixo. O que que é no mesmo eixo? Elas estão em eixos iguais. Então, se elas estão em eixos iguais, o que que eu posso provar? Que os períodos, o que que é o período? O tempo de rotação e translação da Lua são iguais. Ou seja, porque elas estão contidas no mesmo eixo. Vamos só analisar, então, por que que não seria a letra A. A Lua não efetua rotação e nem translação? Não. Errado, né? Ela efetua. A Lua não efetua rotação, apenas translação? Errado também. Os períodos de rotação e translação da Lua são iguais? Sim, porque nós estamos falando do mesmo eixo. Ó. Então, os períodos são iguais. A letra D. As oportunidades para se observar a face oculta coincide com o período diurno da Terra? Não. Diferente, né? Quem está num ponto da Terra e está no outro ponto do hemisfério não vê dia, o mesmo dia. Vê em horários diferentes, né? São fusos horários diferentes. Enquanto a Lua dá uma volta em torno da Terra, esta dá uma volta em torno do seu eixo. Não, também, né? O movimento de rotação é diferente do movimento de translação. Então, por isso que é a letra C. Os períodos, né, de rotação e translação da Lua são iguais. Bom, questão número 10, também é teórica. Um trator tem as rodas traseiras, lembrando que a roda do trator traseira é maior que a roda dianteira, que é da frente, tá? A da frente é pequena. Se desloca-se com velocidade constante. Então, eles estão em eixos diferentes. Olha só, em eixos diferentes. Pode-se afirmar que, no ponto de vista do tratorista, os módulos das velocidades lineares, o que é velocidade linear? O V, não o W. De qualquer ponto das bandas de rodagem, o que é de rodagem? Os pontos da roda. Roda da frente, então, VF, e roda traseira, VT. São o quê? E está falando da velocidade angular também, WF e WT. Tá? Então, vamos analisar. Bom, como elas estão em eixos diferentes, eu já posso concluir que as velocidades escalares são iguais. Então, a letra A não é, a letra B também não, a C também não. Pode ser a D ou a E. Bom, melhorou já. Agora vamos analisar a velocidade angular, o W. O que diz a velocidade angular? Quanto maior for a roda, olha só, W2 aqui neste caso. Desculpa, quanto maior não. O W2 neste caso seria o menor, o W1 é o maior. Isso, W1 é o menor, o W2 é o maior. Então, quanto maior for a roda, olha só, quanto maior for a roda, menor a velocidade angular. Então, neste caso, quem tem maior velocidade angular? A maior velocidade angular seria a roda da frente. Por quê? Analisam comigo. Quanto menor for a roda, mais volta ela vai dar em unidades de tempo. Então, maior vai ser a frequência dela. Então, eu posso dizer o quê? Que a roda da frente tem maior velocidade angular. Por si só, ela dá o maior número de rotações por unidades de tempo, né? Então, as velocidades escalares são iguais, porque elas estão no mesmo eixo. E a velocidade angular da roda da frente é maior, por quê? Porque quanto menor for a roda, maior será a velocidade angular. Bom, questão número 11. Eixos diferentes, ó. Um eixo, outro eixo. Então, o conhecimento é esse do eixos diferentes. Bom, vamos lá. Na situação esquematizada na figura, temos duas polias, 1 e 2, acopladas por uma correia. Portanto, a polia 1 gira, movimentando-se a correia, que por sua vez faz a polia 2 também girar. Bom, atenção. A polia 1 executa 60 rotações por minuto. Então, a polia 1 executa o F1 60
rotações por minuto. Tá? O π é para usar 3,1 e pede na letra A a frequência de rotação da polia 2 em Hz e RPM. Então está pedindo a frequência. Bom, como elas estão em eixos separados, nós temos que fazer a regrinha V1 igual a V2. Por quê? Lembra que eu comentei no exemplo anterior, quando elas estiverem em eixos separados e pede a frequência, basta eu igualar a velocidade angular escalar de uma igual a velocidade escalar de outra. Por quê? Porque quando elas estão em eixos diferentes, as velocidades escalares ou lineares sempre serão iguais. Então vamos lá. Eu tenho aqui V1. O que o V1 é? R1 vezes F1. Ô, professor, mas não tem 2πRF? 2π. Eu já cortei o 2π deste lado com esse 2π do outro lado. Então, o professor só usa R1 vezes F1, R2 vezes F2. Tá? Bom, vamos lá. R1. Vamos chamar o 1 de 20, aqui o raio, vezes F1, 60, R2, 5, vezes o F2 que eu não tenho. Então, aqui eu multiplico, que vai dar 1.200, e vou dividir por 5. Então, a minha frequência 2 vai ser 240 RPM. Muito bem. Bom, só que agora, então observam só, olha só. O F2, a rotação dela é 240 RPM. Lembra que eu comentei, ó, quanto menor for a roda, o que acontece? Quanto menor for a roda, maior vai ser a frequência. Então, vamos supor que neste caso aqui, ó, nós temos a frequência, né? F2, 240, e aqui a frequência 60. Então, imagino, quanto menor for a roda, maior será a frequência, tá? Bom, pede em Hertz. Como que eu transformo para Hertz? 240. Basta eu dividir por 60, que vai dar 4 Hertz. Tá aqui a resposta, então. Tá? Questão D. A velocidade linear de um ponto. Bom, ninguém me perguntou, ninguém me questionou, né? Que pode acontecer de você me questionar, né? O porquê que eu não transformei os centímetros aqui. Porque aqui não precisa transformar, não está falando nada que seria em metro. Então o professor deixou tudo em centímetro. Podemos deixar em centímetro, tá? Velocidade linear. Bom, não vou fazer as duas. Mas, por que eu não vou fazer as duas? Porque elas são iguais, ó, o V1 igual ao V2. Então o professor vai calcular apenas uma. 2π vezes R1 vezes F1. 2 vezes 3,1, que é o π, vezes o R1, que é 20, vezes a frequência, que é 1. Professor, por que tu não usa 60 RPM? Porque RPM não combina com segundos. Então, eu tenho que transformar esse RPM em Hertz. Como que eu transformo RPM para Hertz? Dividindo por 60. 60 dividido por 60 dá 1 Hertz. Então, esta resposta aqui vai dar, multiplicando tudo isso, 2 vezes 3, 6, 6,2 vezes 20 vezes 1, 124 centímetros por segundo. Lembrando que vocês podem também fazer o V2, vai dar a mesma coisa. O V2 vai dar 124 metros por segundo. Bom, letra C. A velocidade angular. Bom, as velocidades angulares, elas são diferentes, como nós vimos, ó. O W2 é maior que o W1. Então, vamos lá. W2 é igual. Vamos usar a frequência, né? Que nós temos a frequência aqui. 2π vezes F. E o W1, 2π vezes F. Aqui eu estou me referindo ao 1, aqui o 2. Vou começar pelo 1 aqui. 2 vezes 3,1 vezes a frequência 1,
que a frequência 1 é 1 Hz. Então, essa resposta vai dar 6,2 radianos por segundo. Já a velocidade angular da polia 2 vai ser 2 vezes 3,1 vezes a frequência 2, que é 4 Hz. Lembrem que eu não posso usar RPM, eu tenho que usar Hz. Então, a resposta vai dar 24,8 radianos por segundo. Então, observam só, que quanto menor for a polia, maior a velocidade angular. Lembra que eu falei do trator lá em cima? Quanto menor a roda do trator, maior vai ser a sua velocidade angular. Bom, e agora, por fim, a aceleração. Aceleração centrípeta. Aceleração da polia 1 e da polia 2. Bom, então nós temos que a aceleração, vamos utilizar o v ao quadrado sobre r. Professor, pode usar o w ao quadrado vezes r? Pode. Eu vou utilizar esse daqui, mas pode utilizar também. Tá? O v, 124 ao quadrado, dividido pelo raio. E o raio, nesse caso, é 20. 124 ao quadrado é 124 vezes 124, dá 15.376, dividido por 20. Então, vai dar 768,8 centímetros por segundo ao quadrado. Já a aceleração centrípeta da polia 2 vai ser 124 ao quadrado, dividido por 5. Então, 124 ao quadrado a gente acabou de fazer aqui em cima, dividido por 5. Então, vai dar 3.075,2 centímetros por segundo ao quadrado. Tá? Importante eu falar uma coisa. Sempre a 2 vai ser maior que a 1, quando os eixos são diferentes. Por quê, professor? Porque tem o maior raio. Quanto maior o raio, maior vai ser a aceleração centrípeta. Tá? Quanto menor o raio, maior vai ser a velocidade angular. Então, são conhecimentos que a gente vai obtendo só após resolver os exercícios, escutando o professor falando em sala de aula. Certo? Bom, vamos para a questão 12. Temos na figura ao lado duas polias, 1 e 2, de raio 60 e 20. A polia 1 gira com frequência de 1.200 e a polia 2, eu não sei a frequência dela, eu quero descobrir. Então, elas estão também em eixos separados, ou seja, diferentes. V1 igual a V2. Vamos lá? Então, o que é o V1? É R1 vezes F1 igual R2 vezes F2. Quem é o raio 1? 60. Quem é a frequência 1? 1.200. Raio 2, 20 vezes F2. Então, vai ficar multiplicando 60 vezes 1.200, dividido por 20, vai dar como resposta 3.600 Hz. Tá? Não esqueçam. Primeiro eu multiplico 60 vezes 1.200 e depois eu divido o resultado por 20. Bom, questão número 13. Bom, agora a gente observa que as polias elas estão acopladas uma dentro da outra. Então, aqui nós temos o conhecimento de eixos iguais, ou seja, frequência igual, período igual, velocidade angular igual e as escalares e as acelerações são diferentes. Então, vamos lá resolver. O período de rotação de cada ponto. Bom, o problema me fornece a frequência. Como eu sei que a frequência é igual, então eu posso descobrir o período. O período seria 1 dividido pela frequência, certo? Ou seja, o inverso da frequência. 1 dividido por 10, que é 0,1 segundos. Ok, primeira está feita. Bom, a velocidade escalar. A gente viu que a velocidade escalar é diferente. Então, vamos lá. V1 e V2. Quem é o V1? 2 vezes o π, que é 3, vezes o raio, vamos chamar de A aqui,
e B aqui. Fica mais fácil, A e B. Então, o A 2 vezes π vezes o raio A, que o raio A vale quanto? 1, diz aqui dista 1 metro. O que é dista? A distância de 1 metro, vezes a frequência, que a frequência é 10. Ou seja, a frequência é igual tanto para uma polia como para outra. Bom, então nós temos o seguinte: 2 vezes 3, 6, 6 vezes 10, 60. O que é metros por segundo? Aí. Bom, segunda. 2 vezes π, que é 3, vezes o raio, que é 0,5, vezes a frequência, que é 10. Então, aqui vai dar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 0,5, 3. 3 vezes 10, 30 metros por segundo. Tá? Bom, acabamos de encontrar o VA e o VB. Bom, letra C. Velocidade angular. A velocidade angular, elas são iguais. Então, basta eu descobrir uma que eu já encontro a outra. 2π vezes F, né? 2πf. Então, o π vale 3 e a frequência vale 10. Então, a velocidade angular vai ser 60 radianos por segundo. Tá? Vamos para a próxima. Agora pede a aceleração. Bom, como que eu descubro a aceleração? Então, a aceleração é a fórmula da aceleração centrípeta. Aceleração no ponto A e aceleração no ponto B. Agora o professor vai fazer diferente ela. Vou utilizar W² vezes R, o RA. Depois, W² vezes RB. Bom, quem é o W? O W é 60 ao quadrado. Quem é o raio 1? O raio A, 1. Então, a aceleração centrípeta da roda A é 3.600 centímetros por segundo ao quadrado. E da roda B, 60 ao quadrado vezes 0,5. Vai dar 1.800 centímetros por segundo ao quadrado. Descobrimos, então, as acelerações centrípetas que são diferentes. Tá? Vamos para o próximo, 14. Porque 14 é uma questão teórica, tá? Diz o seguinte: uma roda gira em torno do seu eixo. Então, se ela gira em torno do seu eixo, os eixos são iguais, em volta dela mesma. De modo que um ponto de sua periferia é um ponto fora dela, né? Executa movimentos em MCU. Pergunta: todos os pontos da roda têm a mesma velocidade escalar? Não, né? Se ela está no mesmo eixo, as velocidades escalares são diferentes. Todos os pontos da roda têm aceleração centrípetas iguais? A gente acabou de ver que é diferente, ó. Não também. O período do movimento é proporcional à frequência? Não, eles são diferentes, não são proporcionais à frequência. Período é uma coisa, frequência é outra. Todos os pontos da roda têm a mesma velocidade angular? Sim. Então, todos os pontos da roda têm o mesmo W. Por quê? Estão em eixos iguais. Quando está no mesmo eixo, velocidade angular é igual. Número 15. Diz o seguinte: toda caneta esferográfica possui em sua ponta uma pequena esfera feita de liga de tungstênio, cuja finalidade é transferir a tinta do seu reservatório para o papel. Quando o desenhista traça uma linha reta, transladando sua caneta com velocidade constante de 0,2 metros por segundo, então nós temos a velocidade, vamos tirar os dados, e temos o diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é o dobro do raio, né? Então, observam só. Para eu chegar no raio aqui, eu tenho que dividir o diâmetro por 2, que é 0,4 milímetros, certo? Então, eu já tenho a resposta em milímetros. Só que o seguinte,
nós temos metros e temos milímetro. Pô, não combina milímetros com metro. Minha dica, ou transformamos tudo para metro ou transformamos tudo para milímetro. Nós tem uma saída ou outra. Eu vou transformar tudo para milímetro. 1 metro, prestem bem atenção, tem 1000 milímetros. Então, eu vou pegar 0,2 e multiplicar por 1000, que vai dar 200 metros por segundo. De novo, por que eu fiz isso? Porque tem que estar na mesma unidade. Metros com metros, milímetros com milímetros. Tá? Deixa eu só arrumar aqui que não é metros daí, né? Desculpa. É 200 milímetros por segundo. Bom, vamos deixar milímetro então. Eu tenho um raio, tem a velocidade e está pedindo o que é a velocidade angular. Bom, como que eu poderia usar essa fórmula que eu poderia usar? Uma pirâmide que eu expliquei para vocês na aula. Numa explicação do conteúdo. W, né, ou V, né? É V, W vezes R, é isso, né? A ordem aqui não interessa. Então, para eu descobrir o W, olha só, basta eu pegar a velocidade e dividir pelo raio. Velocidade escalar. Então, quem é a velocidade escalar? 200. E quem é o raio? 0,4. 200 dividido por 0,4 vai dar 500 radianos por segundo. Tá aí a resposta, então. 500 radianos por segundo. Tá? Utilizei este conhecimento por quê? Porque eu só tinha a velocidade escalar e o raio. Por isso que o professor usou essa pirâmide. Tá? Questão 16. Um ciclista pedala em uma trajetória circular de raio 5 metros. Tem o raio e tem a velocidade escalar ou linear. Calcule a velocidade angular. Então, mesma coisa. V dividido por R. Só que tem um detalhe, aqui está metros por minuto e aqui está pedindo radianos por minuto. Então, não vou mexer, eu vou deixar igual. 150 dividido por 5. Então, vou ter a resposta em radianos, 30 radianos por minuto. Professor, por que tu não transformou? Porque pedia no exercício, deixe em radianos por minuto. Então, eu deixei 30 radianos por minuto. 17. Uma roda gigante com 12 metros de raio faz uma volta em 24 segundos. Calcule a velocidade angular. Então, vamos lá. W igual 2π sobre t. O π vale quanto? 3. E o período é quanto? 24. Então, vai dar 6 dividido por 24, que é igual a 1/4 ou 0,25 radianos por segundo, certo? Qual a velocidade linear de um passageiro na roda em metros por segundo? Vamos utilizar com a velocidade linear é a 2π vezes o raio, sempre vai ter o raio, dividido pelo t. Por que eu não vou usar o f? Porque eu tenho período aqui, né? Que é 24. Então, 2 vezes 3 vezes 12 dividido por 24. Olha que interessante que eu vou ensinar para vocês. Esse 2 vezes o 12 dá 24. Então, eu corto 24 com 24. Sobrou 3 metros por segundo. De novo, 2 vezes 12, 24. 24 dividido por 24, isolou. Sobrou o 3 aqui, certo? Qual a aceleração centrípeta? Bom, então vamos lá. Aceleração, vamos utilizar v ao quadrado sobre r. Professor, posso usar w ao quadrado vezes r? Pode, vai dar a mesma resposta. 3 ao quadrado sobre o raio, que é 12. Então, vai dar 9 dozeavos. Ou seja, 9 dividido por 12 é 3/4. E 3/4 é 0,75 metros por segundo ao quadrado. Bom, questão 18. Quais são o período
e a rapidez de uma pessoa. Rapidez de uma pessoa, eu estou me referindo à velocidade linear ou escalar. E período, eu estou me referindo ao tempo. Se uma pessoa tem aceleração de 0,8, tem aceleração, e o raio é 5. E o π é 3. Bom, então vamos encontrar então o período e a velocidade linear, certo? Primeiro eu vou descobrir a velocidade linear. Como? Utilizando a fórmula da aceleração. V² sobre R. Posso fazer isso? Posso! Porque, olha só, está pedindo a velocidade. Eu tenho a aceleração e o raio, eu posso utilizar essa fórmula então. Quem é o A? 0,8. Observam que eu estou substituindo. O V eu não tenho e o raio é 5. Multiplicamos aqui, vai ficar 4 igual a V². Como o V está ao quadrado, eu vou tirar a raiz do 4. Então, a velocidade escalar vai ser, ou linear, 2 metros por segundo. E agora vamos descobrir o período. Professor, mas o período é 1 sobre a frequência que tu ensinou lá em cima. Sim, quando eu tenho a frequência. Eu não tenho a frequência aqui. Então, vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. T igual 2π vezes R. Opa, professor, eu estava fazendo direto, peraí, desculpa. Aqui, ó, V igual 2πr sobre T. Olha o que o professor vai fazer. Eu vou trocar o T de lugar para facilitar a minha explicação. Então, vai ser T igual 2π vezes R sobre V. Na matemática, me possibilita eu fazer essa troca de números sem trocar o sinal. Então, eu tenho 2 vezes 3 vezes o raio dividido pela velocidade que a gente encontrou aqui em cima, que é 2. Corta o 2, sobrou 15 segundos. Este é o período. Tá? Bem simples, então. O que o professor fez aqui? Eu troquei as letras de lugar. Levei o T para o numerador e o V para o denominador. Questão 19, teórica também. A figura abaixo apresenta o esquema de uma roda de bicicleta. Então, nós temos aqui W, que é a velocidade angular da roda, da catraca, né? Depois, o B, que seria... o A não é a catraca, o A seria a minha coroa, né? O B, que seria a minha catraca, e o WR, que seria a minha roda. O que eu posso identificar? Que o WR e o WB estão no mesmo eixo. Quando a roda gira, esse centrinho aqui gira com a mesma velocidade. Então, eu posso afirmar que o WR e o WB estão no mesmo eixo. Diferente do WR, WB e WA, porque o A está no eixo separado, ó, distinto. Aqui, eles estão no mesmo. Tá? Então, quem é igual? WB e WR. Essa não, essa sim, essa não e essa sim. Então, pode ser a letra A, a letra C ou a letra E. Bom, vamos entender agora a outra parte. O que o professor explicou? Quanto maior for o diâmetro, menor vai ser a velocidade angular. Então, vamos analisar aqui. WA e WB. WA e WB. Não tem como o WA e o WB forem iguais aqui, então eu já vou riscar C. Por quê? Porque aqui eles estão em eixos diferentes, ó, o A e o B. Não tem como ser igual. Tá, agora ficou a briga entre a A e a E. Bom, então o que eu posso dizer? Que o A ele é maior que o B em termos de diâmetro. Então, o A ele vai ter menor velocidade angular que o B. Então, neste caso, seria a letra A. A velocidade angular do B é maior que a velocidade angular do A. Ou a velocidade angular do A é menor que a velocidade angular do B. Certo, pessoal? Por isso que é a letra A. Questão 20, também é teórica. Diz o seguinte: se x e y são dois pontos da superfície da Terra, o ponto X encontra-se na linha do Equador. Então, a linha do Equador seria bem a metade, né? Ou seja,
que divide esse nosso globo em duas semisferas. Bom, e Y sobre o trópico de Capricórnio. O trópico de Capricórnio seria aqui. Então, aqui o Y e aqui seria o X. Bom, vamos continuar. A X é a aceleração centrípeta da linha do Equador. E a Y é a aceleração centrípeta do trópico de Capricórnio. Bom, o que a gente pode afirmar sobre as velocidades angulares e sobre acelerações? Bom, a gente pode afirmar que as velocidades angulares são iguais. Por quê? As linhas estão andando junto com o eixo, ok? Então, a letra A não pode ser, a letra B também não, a C, a D e a E pode ser. Bom, são iguais. Agora, vamos analisar. O que o professor explicou? Que quanto maior o raio, maior é a velocidade, maior é a aceleração centrípeta. Quem tem maior raio, o X ou o Y? Claro que é o X, né? Porque analisando o corte, olha aqui, ó. Aqui tá bem o meio, né? Meu desenho tá errado. Se eu cortar ele mais ou menos aqui, ó, o raio não vai ser o mesmo, porque o raio tem que passar pelo centro. Então, neste caso, eu posso afirmar que a linha do Equador ela tem maior aceleração centrípeta que a linha do Trópico de Capricórnio. Então, neste caso, seria a letra C. Certo, pessoal? Questão número 21. Diz o seguinte. Devido ao movimento de rotação da Terra, uma pessoa sentada sobre a linha do Equador tem velocidade escalar em relação ao centro da Terra igual a... Eu estou fornecendo o raio equatorial e estou dando π em fração, 22 sétimos. Ah, professor, mas vamos trabalhar com fração, parece difícil. Não, eu vou explicar um jeito bem mais tranquilo de fazer. Olha só, V igual 2π vezes R sobre T. Então, 2 vezes o π, que é 22 sétimos, vezes 6.300, que é o raio, dividido pelo período, que é 24. O período de rotação, que nós já estudamos lá em cima no conteúdo. Bom, então, resolvendo isso, nós vamos ter o seguinte. 6.300 dá para dividir por 7, dá 1 aqui e 900 aqui. Estão me entendendo, né? Eu dividi os 6.300 por 7, deu 900. Depois, eu vou continuar a multiplicação. Vai ficar 2 vezes 22. Claro que vocês poderiam usar a calculadora. Eu estou sem calculadora aqui, então tem que me virar sozinho. Dividido por 24. Bom, agora eu posso dividir o 24 por 2. Dá 1 aqui e 12 aqui. Então, vou ter 22 vezes 900. Dividido por 12. Lembram que eu já poderia fazer direto na calculadora e dividir por 12, mas eu não tenho calculadora. Então, eu vou tentar facilitar a minha vida. Vou dividir mais uma vez o 22. Vai ficar 6 aqui, que eu dividi por 2, e 11 aqui. Então, ficou 11 vezes 900 dividido por 6. Professor, dá para dividir mais uma vez? Dá. Dá para dividir tudo por 6. Então, aqui e aqui. Ficou 1 aqui e 150. Então, ficou 11 vezes 150, que é 1.650 km por hora. Tá aí a resposta, certo? Se você fizesse direto lá em cima, 2 vezes 22 vezes 3.600 dividido por 7 e depois dividido por 24, daria direto a resposta. Mas como eu não tenho calculadora, eu fiz passo a passo. 22. Com a finalidade de destacar a rapidez de uma serra circular em cortar pedras cerâmicas, um folheto ressalta uma noção confusa ao explicar que a máquina muito rápida gira com velocidade de 13.000 rotações por minuto. De fato, a informação dada da frequência da máquina e não a velocidade. Pergunta-se,
o folheto ficaria correto e coerente se ressaltasse a velocidade angular da máquina, que em radianos por segundo seria... Então, ele está corrigindo uma informação errada nesse folheto. Está pedindo a velocidade angular. Vamos primeiro descobrir a frequência em hertz. Lembram que a frequência tem que estar em hertz, porque a velocidade fala em segundos, e segundos não combina com minuto. Então, 13.000 dividido por 60. Pessoal, 13.000 dividido por 60 não dá, eu vou deixar em fração, tá? Vou cortar o zero, ficou 1.300 dividido por 6, que vai dar... dividindo tudo por 2, vai dar 650 terços hertz, tá? Vou deixar em fração. Poderia deixar com vírgula e trabalhar com vírgula, mas como eu disse, eu não tenho calculadora, então vou ter que multiplicar sem a calculadora. 2π vezes f. O π vale quanto? 3. 2 vezes 3 vezes a minha frequência. Cortamos o 3, tá? Porque está multiplicando e dividindo. Sobrou 2 vezes 650, que é quanto? 1.300 radianos por segundo. Tá aí a resposta, então. 1.300 radianos por segundo. Tá? Bom, questão 23. Um ponto em movimento circular descreve 15 voltas por segundo. Então, 15 voltas a cada segundo. A circunferência tem raio 8 e pede a velocidade angular, o período e a velocidade linear. Então, vamos lá. Vamos primeiro descobrir o período. Como que eu descubro o período? O período é o inverso da frequência, né? Então, se ele executa 15 voltas por minuto, por segundo, o período é 1 sobre 15, certo? Bom, então já tenho que o período é 1 sobre 15. Essa não é, essa não é, essa não é. Pode ser a A ou a C. Bom, vamos lá. Agora, como que eu descubro a velocidade angular? 2πf. Ô, professor, por que tu não usou 2π sobre t? Porque eu tenho a frequência. A frequência é 15 voltas por segundo, então é 15 hertz, né? Por que não é por minuto? Porque daí seria 15 RPM. Então, eu posso descobrir a velocidade angular multiplicando 2π vezes 15, ou seja, 30π radianos por segundo. Ó, o π está fechado, então continua fechado. Então, de cara, eu já sei que é a letra C. Vamos só descobrir a velocidade escalar para ver. 2π vezes o raio vezes a frequência. 2 vezes o π, que neste caso eu vou deixar fechado, o raio, que é 8, e a frequência, que é 15. Então, 2 vezes 8, 16. 16 vezes 15, 240 π centímetros por segundo. Realmente é a letra C. Última questão. Bom, anemômetros são instrumentos utilizados para medir a velocidade do vento. É muito utilizado, tá? Este aparelho em bases meteorológicas. Bom, então nós temos o raio, que é 25, e um dia a velocidade do vento era 18 km por hora. Está pedindo a frequência. Bom, primeiro eu vou transformar esse 18 em metros por segundo, certo? Como é que eu transformo quilômetros por hora para metros por segundo? Dividido por 3,6, que vai dar 5 metros por segundo. Vamos primeiro descobrir a velocidade escalar, né? Que é com ela que eu vou mexer na frequência, ó. É aqui que eu vou trabalhar com a frequência. Então, aqui é 5. O meu π é 3. O meu raio é 25 aqui. 25. Só que aqui está falando em metros por segundo e aqui em centímetros. Então, vou ter que transformar em centímetro. Em metro. De centímetros para metro, divide por 100. 0,25 metros.
0,25 vezes F, certo? Então, vamos lá. 5 igual a 6 vezes 0,25 vezes F. 5 igual 6 vezes 0,25, 1,5 vezes F. Passa dividindo, 5 dividido por 1,5. 5 dividido por 1,5 vai dar... Deixa eu ver. 5 dividido por 1,5. Fazer aqui. 50, tira vírgula, dá 3, dá 45, sobra 5,0, vai dar uma dízima. 3,33. O quê? Hertz, porque eu estou trabalhando com metros por segundo. Como é que eu transformo para RPM? Multiplico por 60, que vai dar aproximadamente 200 RPM. Certo, pessoal? Então, letra B.